iniciemos este momento de leitura orante, momento de refletirmos juntos a palavra de Deus para preparar-nos para celebrar a liturgia desse domingo. Peçamos que o Espírito Santo ilumine nossos corações, nos colocamos na presença de Deus, criamos um espaço de oração, de reflexão, de poder juntos deixar Deus falar e que sua palavra ecoe em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enche nosso coração, enche nossa vida, abre nossos ouvidos, abre nossa boca, nosso entendimento, para que possamos compreender tua palavra e essa palavra nos leve a encontrar-nos contigo. Que nós possamos fazer isso sempre na tua presença, sentindo-nos fortalecidos por teu Espírito que nos ilumina. Vamos ler juntos, ouvir a palavra que o Senhor dirige para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou as multidões se sentarem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir essa palavra que nos desafia e nos faz perguntar o que o texto diz, e diz muito. Nós encontramos esse Jesus. Lemos, depois da morte de João Batista, Jesus parte, vai para um lugar deserto e afastado. Ele quer se isolar, quer refletir. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e a seguiram a pé. A atitude de Jesus é uma, nós vemos que o texto nos diz que as multidões, quando ficam sabendo, partem das cidades e o seguem a pé. Ele está de barco, o povo segue a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Veja a prontidão, a rapidez, a necessidade da multidão que faz com que chegue antes que Jesus, lá onde Jesus queria se isolar, queria se afastar, queria ficar num lugar deserto. Aí Jesus vai ao encontro dessa necessidade. Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por ela. Jesus não fica indiferente, disse o texto, diante da multidão. Encheu-se de compaixão. Curou os doentes.
A atitude é de ação. Jesus responde à necessidade das pessoas. Ao entardecer o dia todo, né, atendendo os outros, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Despede as multidões, para que vão aos vilarejos comprar comida. A atitude dos discípulos é quase de dizer: olha, já foi suficiente por hoje, que agora eles se virem, nós precisamos pensar em nós. Despede as multidões, para que vão. E Jesus lhe disse: não é preciso eles irem, eles têm vocês. Vocês é que devem dar-lhes de comer. Nossa, a atitude do que diz o texto é um desafio para a gente. Dai-lhe vós mesmos de comer. Vocês devem tomar uma atitude. Aqui não tem como dizer que o texto já está dizendo para a gente. Já disse para mim, disse para nós. E claro, a atitude é: nós não temos nada, nós não temos tempo, não temos nada aqui. Só tem 5 pães e 2 peixes. Só tem um pouco. Aí Jesus lhe disse: tragam aqui para mim. Levar o pouco até Jesus, para que com Jesus esse pouco se transforme em muito. Veja que Jesus disse: tragam para mim. Aí manda as multidões se sentarem, tomar calma, tomar posse. Se sentaram na grama. Aí Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, eleva os olhos ao céu, parte o pão, os abençoa, o entrega aos discípulos e os discípulos às multidões. Uma atitude eucarística. O texto nos faz lembrar da Eucaristia, mas isso teve que chegar nas mãos de Jesus. Ele chegou às mãos de Jesus. Todos aí comem, ficam satisfeitos. É a partilha daquilo que foi levado a Jesus. Com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os 12 cestos, diz o texto, seguida simbolicamente nos lembra das 12 tribos de Israel, o resto de Israel, né? Nos lembra dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, do que ainda tem que ser feito. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O texto não só nos está dizendo, já começamos a poder refletir o que o texto diz para mim, para nós, para nosso grupo, para nossa pastoral, para nossa paróquia, para nossas atitudes diante da vida. Não adianta Jesus tentar se afastar do povo, pois o povo corre aonde quer que ele vá. Várias podem ser as razões que as multidões pelas quais procuram Jesus, às vezes necessidades básicas. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus por saúde, por dinheiro, por emprego, por paz, por satisfazer as suas necessidades, e Jesus vai ao encontro. Não importa o motivo, Jesus não foge das pessoas, porque ele precisa mostrar que ele tem um pão melhor, ele tem uma água que sacia. Diante da realidade da multidão, Jesus não vive a indiferença. Ele sente compaixão. Sofre quase que a mesma dor que o povo. Talvez aí o que o texto diz, se eu tivesse essa mesma compaixão, porque quando vejo as multidões, em seguida quero me lavar as mãos, talvez como os discípulos, e o texto já diz para mim, eu não sei se sinto compaixão, ou sinto raiva porque não me deixam um espaço de tempo para mim. Se virem, resolvam por vocês mesmos, não sejam acomodados. Quantas atitudes, às vezes, quantos pensamentos surgem de modo errado em nosso coração. Se nós tivéssemos mais compaixão, se eu tivesse mais compaixão, quantos males poderiam ser resolvidos?
O texto está dizendo, digamos, o pouco que tem levado até Jesus se multiplica, cresce, é suficiente, satisfaz. Então, a fome existe, o que não, fome não é por falta de alimento, é por falta de partilha, por falta de levar até Jesus o que nós temos, a falta de compaixão. É necessário, talvez, sentar-se junto com o povo para poder resolver, para poder atender. É um gesto de ir ao encontro. E Jesus convida a levar esses pães, esses peixes, e ele reparte os pães e os peixes, um gesto comum, um gesto que para nós, para mim, é um gesto eucarístico, é o que Jesus fez na última ceia. E nós precisamos entender como é necessário partilhar. E o partilhado teve que chegar às mãos de Jesus para que isso tenha o jeito de Jesus, a forma de Jesus. E nos vamos surpreender, porque nós vamos recolher ainda sobras. Sobrou 12 cestos. Diversas coisas o texto me diz, e nós podemos ler e reler o texto e vocês vão ver como essa leitura, essa reflexão vai nos levando a aprofundar, a nos colocar, nos perguntar como está a tua compaixão. Será que eu me lavo as mãos também? Mando embora. Chega de enganação. Que eles se virem por si mesmos. Será que eu levo a Jesus o pouco que eu tenho? O pouco tempo? E a reflexão me leva à oração. Senhor Jesus, em vez de despedir as multidões famintas, desafiaste teus discípulos a alimentá-las, sem recorrer ao comércio, à tentação de ir a comprar. Foi assim que, recolhendo o alimento que traziam, saciastes a fome de todos, e ainda sobrou, porque levamos até ti. Ensina-nos a partilhar, ensina-nos a colocar em comum, para que o Senhor multiplique, o Senhor nos sacie. Que não nos lavemos as mãos diante de muitas situações que exigem compaixão, misericórdia, ternura. Implica muitas vezes, Senhor, que eu me suje as mãos para cuidar do meu irmão. Transforma minhas atitudes para que hoje e sempre viva o compromisso com tua palavra, com disposição, com alegria. Que a oração nos leve ao compromisso de não nos lavar as mãos, de nos comprometer, de ir ao encontro dos irmãos, de ter compaixão. Que eu me deixe surpreender por ti, Senhor. Que eu também possa dizer, não temos muito aqui, Senhor, mas o que tem eu trago até ti. Faz. Eu confio, Senhor. Que eu não caia na tentação de cada um por si, mas que diante de ti nós possamos sentir o desafio de responder às necessidades de cada um dos irmãos que nos coloca para nós nos tornarmos próximos deles. Leva-nos a viver esse compromisso nessa semana. Vamos com alegria essa palavra de Deus e que nos tornemos melhores discípulos do Senhor, implicados na construção do reino. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.